A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim também como a santa paz de Deus, a todos os irmãos aqui do canal da Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Irmãos, nossas intenções nesse canal, a palavra já fala, é ensinar-vos a verdadeira palavra de Deus, né? Por isso que o nosso canal é a Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Afinal de contas, irmãos, não é nossa missão no nosso canal mostrar sonhos, visões, revelações sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, mas ensinar sim a palavra de Deus. Não que jamais eu ignore o fato de estarmos perto desse dia. Está perto sim, e temos que estar em constante vigilância o tempo todo, irmãos. E enquanto não chega esse dia, eu vou instruí-los na palavra do Senhor. É verdade? Irmãos, vale dizer, antes de tudo, que as lives, de vez em quando, na medida do possível, na guia de Deus, nós iremos fazer. Não constantemente. O que a gente vai fazer constantemente, atualmente, agora, serão as reflexões. Portanto, prestem atenção em cada reflexão que o Senhor nos der. São mais curtos que até mesmo os podcasts, mas a mensagem virá diretamente dos céus. Tá bom? Vamos então para a reflexão de hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 4, que foi a palavra que o Senhor me mostrou nesta manhã, logo depois da minha oração que fiz nesta manhã. E a palavra é: os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus e a vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Em outras palavras, nós vamos falar sobre os verdadeiros sacerdotes de Cristo. As verdadeiras pessoas que valorizam a palavra de Deus. Não é? Então vamos lá, né, irmãos, na palavra. Primeiro eu vou ler na versão ARC, né? Depois, na meditação, mesmo em si, né, da palavra, nós iremos ler na NTLH, que é na nova linguagem da tradução de hoje, verso a verso. Tá bom? Então vamos lá, a palavra de hoje. Os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens me considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Continuamos a leitura na guia de Deus. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, e a mim e a Apolo por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem tem diferença? E o que tens que não tenhas recebido, e o se recebeste, porque te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinastes, para que também vos reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, e pôs nos últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e vós vis. Até esta presente hora,
Sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos apadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoestai-vos com os meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei Jesus Cristo. Admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor, o espírito de mansidão. Você quer encontrar o amor de Deus, irmãos? Vamos falar no último verso que tu vai ler já. Você prefere que eu vou como você, como um chicote, ou com um coração cheio de amor e bondade? Você vem pelo amor ou você vem pela dor? Não é? Então, irmãos, apóstolos de Cristo, nesse primeiro verso, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Irmãos, na intimidade com Jesus, a gente tem, irmãos, os nossos propósitos com Deus. Verdadeiramente, os nossos propósitos, cada um de nós, irmãos, na obra de Deus, tem a sua responsabilidade, tem a sua missão a ser cumprida. Afinal de contas, faz parte dos planos secretos de Deus. Faz parte, né, irmão? Porque nós somos servidores de Cristo. Nós servimos em Cristo em verdade, em espírito e em verdade. E que Ele exige de nós essa responsabilidade. E Ele diz para nós que nós sejamos fiel ao seu Senhor. Não é viver meio termo, não é viver na brincadeira, não é viver na zoação. Sabe os crentes de aparência? Sabe a igreja morna? A igreja morna, ele por um lado é religioso, vive lá buscando os interesses de sua própria carne, da sua própria bênção material, e esquece que num futuro próximo serás o quê? Sacerdotes de Cristo. Sabe, irmão? Sereis sacerdotes de Cristo. Sereis como a noiva adornada, com veste de festa. Sabe o que é você ser da noiva de Cristo? Sabe o que você é pertencer à noiva? Por quê? Muitos foram chamados para um propósito na obra de Deus, mas poucos são os escolhidos, né? E as pessoas que não zeram de sua responsabilidade, como irás herdar a coroa da vida eterna? Irmãos? Como que você vai herdar a coroa da vida eterna? Como que vai ser do corpo da noiva? Se você não prega a palavra na vara do arado de ferro. Se você não pega a tua Bíblia e ensina na internet. Ou outros que o Senhor instrui de ensinar na própria rua. Ou outros que você vai buscar o Evangelho visitando de casa em casa, de lar em lar. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês um tribunal humano. Aqui na Terra a gente sabe que tem a lei humana, né? Tem a lei do homem. Qualquer coisa que você fere na Constituição, seja brasileira, seja russa, seja americana, você pode ser julgado por um tribunal humano. Aí é que nem fala assim, né? Aquele criminoso matou um monte de pessoas, aquele criminoso é perigoso. Pega, por exemplo, 30 anos de prisão, 20 anos de prisão, 10 anos de prisão, e depois ele é o quê? Libertado, não é verdade? Ele é libertado da prisão, ele é solto, né? Só que, como fala, esta é a justiça da terra, essa é a lei do homem,
Esse é o tribunal humano. Porque tem muitas pessoas que erradamente pensam que quando você vai lá na tua placa de igreja, eu estou falando de novo essa parte, você acha que você já está sendo julgado pela palavra de Deus aqui na terra. A coisa não é bem assim, irmãos. Por quê? A palavra fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não estiver enganado, onde está escrito, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá iremos ser justificados pelas obras. Iremos ver o verdadeiro intento do coração. Jesus virá e vai arrebatar um povo justo e fiel, vai levar para o tribunal dele, vão ser julgados, né? E justificados, né, irmão? Por quê? É o tribunal dos salvos, é o tribunal dos vivos, cuja recompensa será o quê? Será o galardão. Vai verificar os intentos verdadeiros do teu coração para ver se aquela alma vai ter galardão ou não. Mas os ímpios deles, eles também vão ser julgados? Sim. No juízo do trono branco, eles irão ser julgados. Afinal de contas, aquele que não confessa os seus pecados e anda verdadeiramente na iniquidade, esses também vão ter sua vez no trono do juízo, no juízo do trono branco. E nesse juízo vai ter a condenação no lago de fogo. Livros vão se abrir, principalmente o da obra e o livro da vida. Então, todos aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, sereis jogados ao lago de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte. Então, todos vão ser julgados por um determinado tribunal, né? Um para o justo e o outro para o ímpio. Então, ninguém escapa de um julgamento divino. Mesmo que a lei da terra ela falha, a de Deus ela jamais falha. Por quê? Porque Deus conhece a nossa mente e conhece também o nosso coração. Então, tem vezes que você vai lá dar uma instrução para a pessoa e a pessoa fala que você está julgando ela, que você está condenando ela. E você, na verdade, com bom coração, está ensinando a palavra de Deus, está instruindo ela, mostrando para ela o seu pecado, mas por outro lado, instruindo numa solução na tua vida. Se ela vai dar ouvido à mensagem da Bíblia, nós não sabemos, né, irmãos? Mas vai no coração de cada um. Mas ele fala também, eu não julgo nem a mim mesmo. Então nós não temos poder nem de julgar nós mesmos, mas analisar o nosso coração. Ô Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Pai? Senhor, o que eu estou fazendo de pecado? Eu estou certo com o Senhor? Você tem que analisar todo dia. Fazer uma análise. Se você está errando, se você está fazendo coisa errada, vai confessar a Jesus. E Jesus Cristo, certamente, através do Espírito Santo, vai te dar uma solução correta. Então, a minha própria consciência está limpa. Né, irmão? Quem anda em espírito e em verdade, sabe que a consciência está limpa. Sabe que a sua consciência está limpa. Mas isso jamais vai provar para você que é de fato inocente. Quem vai me julgar? O Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Só Ele pode me julgar. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final quando o Senhor vier. Qual o julgamento final? O justo para o tribunal de Cristo. Vai ter proveriosamente também o julgamento das nações, né, que é para os santos da grande tribulação e para os judeus remanescentes, e também o juízo do trono branco, né, que vai ser diretamente para o ímpio. Então, cada um vai ter seu dia. Ninguém vai escapar do juízo divino. Pode escapar na lei do homem, mas na lei de Jesus, na lei divina, não escapam. Então, ele vai revelar para vocês e vai trazer para a luz dos segredos escondidos no escuro e vai revelar todas as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece ou o desprezo que merece. Posso acrescentar como desprezo também. No juízo do Tribunal de Cristo,
você vai receber de Deus os elogios. Por quê? É um tribunal para vencedores. Você lembra que você tem as obras de ouro, prata, pedra preciosa, são consideradas obras divinas. Mas tem também madeira, feno e palha. Essas obras, que nem um livro, vai ser medido, né, no fogo, né? E a obra que se queimar, todavia, né, foi salva como pelo fogo. Então o que vai acontecer? Ele vai revelar se foi verdadeiro os intentos do teu coração. Mesmo que a pessoa que não vai receber galardão, ainda assim ela receberá a salvação. E ele vai revelar no tribunal de Cristo os verdadeiros intentos do teu coração e vai te dar os elogios que você merece. Hoje você, por exemplo, pode assim estar intercedendo por uma alma, por exemplo, uma obra que não é muito vista. Aí você intercede para aquelas almas. Deus está vendo no seu particular, a hora que você está lá orando, meditando de madrugada, principalmente em intercessão daquelas almas. E no dia do tribunal de Cristo, esta obra será revelada e vai mostrar que aquela obra foi verdadeira, que aquela obra foi com bom coração, em espírito e em verdade. E você vai receber grandes elogios de Cristo, principalmente, que você está merecendo ouvir. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado estas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. O que nós estamos falando aqui? O que o apóstolo Paulo, através de Jesus Cristo, estava dizendo? Obedeçam a minha palavra. Obedeçam a minha lei. Não é a lei do homem, não. Não é a lei do mundo, não é a lei da tua placa. Tem coisas que é, como eu falei para vocês ontem, que Deus deu de falar, anátema, né? Mentiroso. Aqueles que mudam o evangelho. Não pode mudar a escritura bíblica. Tem que verdadeiramente ser obediente ao que está escrito nas escrituras, irmãos. Glória a Deus, teu santo nome. Então é como fala, obedece a palavra de Deus, não seja intolerante, não seja negligente com as coisas de Deus, irmãos. Glória a Deus. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Espere o julgamento final, que só quem julga é quem? É Jesus. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Isso aí não é uma atitude de crente, né, irmão? Ah, mas eu trato aquela pessoa com tanto carinho, só que eu guardo um ódio, só que eu guardo o rancor daquela outra pessoa. Eu tenho ódio, eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Não é assim que pensam as pessoas de aparência? Gosta de uma pessoa, ama, trata com carinho, mas com outra vai lá e dá o braço a torcer com a outra e despreza a outra. Quem é que fez você superior aos outros, hein? Quem que te fez superior? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo que você tem? Então por que você fica todo orgulhoso como se você tem e não fosse dado por Deus? Sabe aquelas pessoas que ficam orgulhosas de si próprias? Eu tenho, você não tem. Eu sou melhor, você não é. Sabe que a pessoa considera só ele mesmo? Só ele o melhorzão? Só o melhor, superior de todos? O poderoso? O chefão? Só que você esquece que quem te deu foi Deus? Você esquece que quem te deu o que você precisa foi o Pai dos céus? Não faltou pão, não faltou nada na mesa, não faltou nada. Ele te acrescentou na tua vida. E você nem agradece. Então, se você vive assim, né, irmão, ser superior com os outros, você não é nada sem Jesus. Você não é nada sem intimidade com Jesus. Hoje você pode estar do bom e do melhor, porque a bênção vem tanto para o ímpio quanto para o justo. Só que a bênção do ímpio, ela perece. Ela perece. E a obra do justo, ela renova. Ela prospera. Tanto agora quanto para a eternidade. Então, Deus não se agrada de pessoas presunçosas. Deus não se agrada de pessoas orgulhosas de si próprias.
Então, você tem que ser grato pelo que Deus preparou para você, a comida, né, as roupas, os seus móveis, tudo que você tem foi dado por Deus, foi preparado por Deus. Deus usou do homem, usou para preparar algo, mas a obra foi completamente da parte de Deus. E tem que ser grato com teu pai, com a tua mãe, entendeu? Com aquele maior respeito. Pelo que parece, vocês já têm tudo que precisam, já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis da verdade, para que pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Aqueles ricos, poderosos, né? Tem de tudo, tem do bom, tem do melhor. Mas como está lá da Laodiceia, ele é rico, não falta nada, só pensa em si próprio. Para mim não falta nada. Mas você não sabes que és um miserável, que é cego, que é nu. Então, o que vale você ter de tudo do bom e do melhor e perder sua alma? Não é verdade? Como com as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós, irmãos, que somos simplesinhos e faz as nossas lives, os podcasts, faz o vídeo sem intenção nenhuma com dinheiro, com poucas ovelhas, 150 no canal, 20 na outra, e pouquinhos acompanhando, outros que tinham milhões, hoje vai só 3 ou 4 ver vídeo, etc. Enfim, esses pequenos que Deus observa, esses pequenos que você fala que você hoje está em último, você é primeiro para Deus, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, ou derradeiros, como está na Bíblia. Glórias a Deus, porque vocês serão justificados por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Por causa de Cristo, nós somos loucos. Olha aí, ó. Mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestidos com trapos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Deus fala aqui claramente. Nós somos considerados por vocês, mundo, como loucos, porque vocês não aguentam ouvir a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Não é a doutrina da praca, mas você não aguenta ouvir a pregação da verdade. Vocês nos rejeitam. Nós somos, assim, pessoas simples. Nós temos simples humildade com Deus. Glórias a Deus. E para nós somos considerados como o último, como vocês consideram. Nós somos primeiro para Deus. Afinal de contas, por causa de Cristo, a gente é louca. Mas vocês se consideram sábios, sabem de tudo, decore salteado na Bíblia. Conhecem tudo e acham que estão unidos com Ele. E nós, fraquinhos, vocês acham que não somos. Vocês são tão respeitados pelas autoridades, vocês são tão respeitados por esse mundo, e nós somos desprezados, somos tratados como lixo, somos tratados que nem ser humilhados pelas pessoas, sabe? Vocês, olha, agora temos passado fome, porque vocês têm tudo do bom e do melhor, e sede, né? Tá tudo bem para vocês. Temos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Então para vocês está ótimo, né? E nós sofremos com humilhação. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar, porque nós somos simples e desprezados por esse mundo. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Sabe nós, nossa atitude? Enquanto vocês mandam julgo e nos amaldiçoa e nos trata, nos condenando, a gente abençoa, porque a gente ora por vocês. Quando somos perseguidos pela intolerância deste mundo, a gente aguenta com paciência. Afinal de contas, o próprio Pai que nós servimos é longânimo e nós temos que dar esse exemplo também.
Quando somos insultados com as palavras, quando vocês respondem com palavras torpes, com palavrões, com xingamentos, com zoações, com calúnias, com blasfêmias, a gente vai responder com palavras delicadas. A gente vai ser delicado, a gente vai controlar a nossa língua. Somos considerados como vocês como lixo. E até agora somos tratados como a imundícia deste mundo. É como se o elemento fizesse assim. Nos últimos tempos, alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvido a fábulas, dando ouvido, às coisas que são das trevas, ou seja, às iniquidades, irmãos, aos ensinos errados, às heresias. Afinal de contas, é isso que está acontecendo hoje em dia. Não iriam ter comichão no ouvido, não iriam mais ouvir a sã doutrina, iriam dar ouvidos à doutrina de demônios. É o que está acontecendo hoje. Não estou escrevendo essas coisas para jamais envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Meu filho, minha filha, como você é chamado. Eu não quero envergonhar vocês, mas esse simples é para vocês ensinarem, porque vocês são os meus filhos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com Cristo Jesus. É como Deus fala para você, você serve em espírito e em verdade. Pode ter milhões de pessoas nas igrejas, pode ter milhões de pessoas nas praças, mas se você não andar com Cristo, como é que você vai ser salvo? Porque você não tem intimidade com Deus, você não tem intimidade com Jesus. Hoje em dia falta muita intimidade. Portanto, eu quero que vocês sigam o meu exemplo, que sejam meus imitadores. Por isso estou enviando a vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor, porque ele vai assim ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigam na nova vida, que tem união com Cristo. Olha a união com Cristo. Caminhos estes que ensinam em todas as igrejas. Que igreja? Nós, a cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina a verdade, a justiça e a retidão. Ele ensina o caminho certo e desvia nós do caminho errado. É o Espírito Santo que mostra os nossos pecados, que reconhece as nossas falhas e através de Jesus Cristo purifica o nosso coração em espírito e em verdade, porque o verdadeiro evangelho, irmãos, não é o da lei do homem, mas é a da lei da palavra de Deus, através de nossa união com Jesus Cristo. Portanto, ele fala, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando a vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Sejamos como filhos, irmãos, e não como filhos bastardos, como esse mundo é. Ele vai assim ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigam na nova vida, que tem união com Cristo. Se você pode estar indo lá na tua igreja, como eu falei ontem, pode estar glorificando a Deus, pode estar cantando, meditando, cantando louvores, mas se você não tiver união com Cristo Jesus, se você não viver numa intimidade com Jesus Cristo, se você na tua nova vida espiritual não viver em união com Cristo, a sua salvação não vai valer de nada. Você pode estar na placa que for, você pode estar até fora da placa. Se você não viver em Cristo, não viver em união com Cristo, tua salvação não vai valer de nada. Porque o único que salva é Jesus Cristo e não a sua placa de igreja. Alguns de vocês ficam orgulhosos, certos de que não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-lo logo.
Então vão saber que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer, pois o próprio reino dos céus, de Deus, não é coisa de palavras simplesmente, mas de poder. O que é que vocês preferem? O que você quer? Que eu vá com vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Vocês ficam aí orgulhosos de si próprios, pensam em si próprios. Vocês acham que eu não vou visitá-los? Vocês acham que eu não estou vendo a tua atitude aí na terra? Você acha que eu não estou vendo o intento do teu coração? Você acha que eu não estou percebendo a tua mente como ela é? Porque eu conheço cada um de vocês. E eu conheço também as ovelhas. As ovelhas ouvem minha voz. E os bodes só ficam chifrando para lá e para cá. Só lá para a esquerda, para a direita. Porque afinal de contas são como moinha que o vento espalha. E que não subsistirão no dia do juízo. Não é? Não plantam, né? Não colhem. Só fica aí de bagunça para lá, bagunça para cá. Então estão sendo como orgulhosos, só pensam em si próprios, não se preocupa com o outro. Afinal de contas, vocês acham que eu não estou visitando vocês, né? E não estou observando. Porém, eu vou visitá-los logo, tanto ímpio quanto justo. Então eu vou saber que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente que eles são capazes de dizer. Não basta dizer nas palavras, você tem que mostrar obediência. Não basta você só falar, eu sirvo a Deus em espírito e verdade, eu sirvo na minha praca, eu sou isso, eu sou aquilo, e você não viveu o evangelho na tua casa, no teu lar, e verdadeiramente você não viver na palavra de Deus, não vai valer de nada a tua salvação se você continuar de aparência por aí. Você acha que você me engana, meu irmão? Você acha que você me engana? Você acha que você é melhor que o outro? Você acha que você vai ganhar a vida eterna se viver só com você mesmo? E não pensar no próximo? E não orar pelo próximo? E não interceder pelas pessoas? Você acha que eu quero o teu dinheiro? Você acha que eu quero a tua riqueza? Eu quero a obediência. Eu quero que você ande na minha palavra. Eu quero que você pare de brincar com o evangelho. Eu quero que você ande em justiça. Eu quero que você ande em retidão. Eu quero que você ande na minha presença. Glória ao teu santo nome. Porque se você não está aí com nada, não vai valer de nada a tua salvação. Né? Os crentes de aparência são assim. Os filhos bastardos são assim. Não estão nem aí com nada. Só pensa na prosperidade terrena. E não pensa na vida eterna. Você acha que eu não conheço o intento do teu coração? Você acha que eu não conheço você, meu irmão? Você acha que você me engana? Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas é de poder. O que você prefere, meu irmão? Você prefere vir pelo amor? Se arrepender do teu pecado, para ainda escapar do arrebatamento, de você ficar na grande tribulação, que é o pior momento da terra que vai chegar. Eu falo, pior que o Hitler, pior que Bonaparte, pior que qualquer outro anticristo por aí que surgiu, pior que a Inconfidência Mineira, pior que a Idade Média. Por quê? Pensa você que vai ser sua cabeça ser degolada pelo amor da minha palavra? Pensa você o preço que você vai pagar por você não aceitar o governo da besta? A forma de perseguição que ela vai ser colocada? Eu não estou querendo te assustar, não. Eu estou querendo te despertar. A grande tribulação não vai ser fácil, como muitos dizem. Tem muitas pessoas que hoje estão lá na placa de igreja e se consideram melhor que o outro. Aí não vai ser arrebatado, fica na GT, será o primeiro a acertar a marca da besta. Porque não vai aguentar o sofrimento, não vai aguentar a perseguição. E você vai vir pelo amor, que ainda tem chance, pelo arrebatamento, você ir pelo amor, sem sofrer dano. Ou você prefere vir pela dor? Ou você prefere vir pelo sofrimento, como vai ser na grande tribulação? Ou você prefere sofrer na carne todo tipo de tortura que vai ter na grande tribulação?
Escolha. Faça a tua decisão. Vem para os braços do Pai. Enquanto é tempo. Porque o tempo vai acabar e só vai restar imperador. Glória ao teu santo nome. Enfim, esta é a palavra, irmãos. Ande em Cristo. Ande em verdade. Porque os verdadeiros servidores de Cristo, eles vivem na palavra de Deus, em espírito e em verdade, com humildade e simplicidade. Portanto, seja firme até o fim, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Fique com a santa paz de Deus nessa meditação desta manhã. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus para todos. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui!